Você já se sentiu fraco demais para continuar? Já olhou ao redor e sentiu como se tudo estivesse desmoronando? Sua fé, sua esperança, sua força. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece pesado demais. Os problemas se acumulam, as respostas não chegam, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você acorda, respira fundo e pensa: eu não tenho mais forças. Eu não sei se consigo seguir em frente. Mas, e se eu te dissesse que você não precisa enfrentar isso sozinho? Que existe uma fonte de força inesgotável disponível para você, agora mesmo? Essa é a mensagem poderosa por trás de Filipenses 4:13. Uma frase curta, mas que carrega a essência da esperança cristã. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar como essa promessa pode se tornar viva na sua vida, mesmo no meio do caos. Não importa o que você esteja enfrentando, a força que você precisa está em Cristo, e ela é mais real do que você imagina. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase simples, mas carregada de uma verdade que pode mudar sua vida. Essas palavras foram escritas por um homem que estava preso, sozinho, injustiçado. Paulo não estava em um palácio, cercado de conforto. Ele estava em uma cela fria, com correntes nos pés, e mesmo assim declara com convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava dizendo que podia fazer tudo porque era forte ou porque tinha controle da situação. Não. Ele estava dizendo que mesmo fraco, mesmo limitado, ele podia tudo porque sua força vinha de Cristo. Esse versículo não é sobre se tornar super-herói. É sobre confiar em um Deus que entra na nossa fraqueza e nos levanta com sua força. É sobre entender que quando nossas mãos estão vazias, o poder de Deus se manifesta de forma ainda mais gloriosa. E é exatamente essa força que está disponível para mim e para você hoje. Imagine escrever uma carta cheia de encorajamento, enquanto está preso. Preso não por fazer o mal, mas por pregar o amor, por anunciar Cristo. Foi exatamente assim que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Ele estava em um momento sombrio da sua vida, acorrentado, isolado, sem garantias sobre o amanhã. E mesmo assim ele fala sobre alegria, contentamento, fé e força. No capítulo 4, ele revela algo extraordinário. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja com fartura, seja com escassez. E logo depois ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava apenas escrevendo teoria, ele estava vivendo aquilo. Ele tinha fome, frio, era perseguido, mas sua alma estava firme porque ele sabia: Cristo era a fonte da sua força. Entender o contexto desse versículo nos ajuda a perceber que ele não é uma frase de motivação barata. É uma declaração de fé real, nascida no meio da dor e cheia do poder de Deus. Quantas vezes você já tentou ser forte sozinho? Quantas vezes enfrentou batalhas com as próprias mãos e se viu cansado, frustrado, sem forças para continuar? A verdade é que nossa força tem limite. A força humana se esgota, a coragem humana falha. Mas Filipenses 4:13 nos mostra um caminho diferente. Tudo posso naquele que me fortalece. A força de que Paulo fala não nasce dentro de nós. Ela vem de Cristo. Ela é derramada do céu no coração daquele que crê. Isso significa que mesmo quando você se sente incapaz, mesmo quando você diz: eu não consigo, Deus sussurra ao seu coração: em mim você pode. A força que vem de Cristo não depende da sua situação, do seu passado ou do seu desempenho. Ela vem da graça. Ela vem do amor que sustenta, cura e levanta. Quando você reconhece sua fraqueza e entrega tudo a Jesus, Ele transforma a fraqueza em poder. Ser cristão não significa viver uma vida fácil. Pelo contrário. Muitas vezes, os desafios parecem até maiores. Lutas financeiras, crises familiares, problemas de saúde, ansiedade, solidão, dúvidas espirituais.
Quantas vezes você já se perguntou: onde está Deus no meio disso tudo? É normal sentirmos medo, fraqueza, vontade de desistir. Mas é justamente nesses momentos que Filipenses 4,13 se torna uma âncora para a nossa alma. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo não significa que nunca vamos sofrer, mas significa que com Cristo podemos suportar tudo. Você pode vencer o desânimo, você pode atravessar o vale da dor, você pode continuar mesmo quando a vontade é parar. Não porque você é forte, mas porque Cristo está em você e a força dele é maior do que qualquer tempestade. A fé não é a ausência de problemas. A fé é a certeza de que, mesmo com problemas, nós não estamos sozinhos. Quantas vezes você já se deparou com uma montanha intransponível? Uma notícia ruim? Uma porta fechada? Um sonho que parecia impossível de realizar? É nesses momentos que a fé se revela, não como um sentimento frágil, mas como uma convicção poderosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é apenas um versículo bonito, é um lembrete diário de que a nossa força vem do céu. E quando a fé está firmada em Cristo, o que era obstáculo se torna testemunho, o que era dor se torna experiência, o que era fraqueza se torna força. A fé é o que nos mantém de pé quando tudo ao redor desaba. Ela nos permite enxergar além da tempestade, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu me lembro de uma época em que tudo parecia perdido. Estava enfrentando uma luta silenciosa. Por fora eu sorria. Por dentro eu estava cansado, esgotado, vazio. Era um problema que ninguém via, mas que consumia a minha fé todos os dias. Foi nesse período escuro que Filipenses 4,13 se tornou mais do que um versículo. Ele se tornou um abraço de Deus para mim. Eu comecei a repetir em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece, não como um mantra, mas como uma declaração de fé, mesmo quando eu não via saída. E aos poucos, Deus foi restaurando minha força. As respostas não vieram todas de uma vez, mas o que mudou foi que eu não estava mais sozinho. Eu sentia a presença dele comigo, me fortalecendo dia após dia. Hoje eu olho para trás e vejo o que parecia o fim. Era só o recomeço com Deus ao meu lado. A oração é o caminho direto para a fonte da força. Filipenses 4,13 nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas como acessamos esse naquele? Como nos conectamos com Cristo para sermos fortalecidos? A resposta é simples, mas profunda: através da oração. A oração não é um ritual, não é uma lista de pedidos jogados ao céu. Ela é uma conversa íntima com o nosso Pai, um momento de abrir o coração e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso tudo. É na oração que encontramos paz em meio ao caos, direção quando estamos perdidos e força quando tudo nós quer desistir. Quando oramos, não mudamos apenas a situação. Deus muda a gente por dentro. E essa transformação interior nos prepara para enfrentar qualquer coisa com coragem, fé e confiança. Então, quando se sentir fraco, ore, porque é ajoelhado que se vence em pé. A verdade é que fé não é só acreditar quando tudo está dando certo. Fé de verdade se revela quando tudo parece estar dando errado. Paulo escreveu Filipenses 4,13 preso, injustiçado, em condições que fariam qualquer um desanimar. Mas ele persistiu, ele permaneceu firme na fé, e é essa persistência que Deus espera de nós. Mesmo quando as portas não se abrem, mesmo quando oramos e o silêncio parece ser a resposta, não podemos desistir, porque é na constância da fé que os milagres acontecem. Deus não nos chamou para uma fé passageira, mas para uma fé resiliente, que atravessa o deserto e não larga a mão dele. Você pode estar cansado hoje, sentindo que não aguenta mais. Mas lembre-se, não é pela sua força, é pela força daquele que te fortalece.
Persista, porque quem não desiste de Deus, descobre que Deus nunca desistiu dele. A confiança em Deus é o alicerce de toda a nossa jornada cristã. Ela não é uma confiança passageira, mas uma convicção profunda de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias tentam nos convencer do contrário. Filipenses 4:13 nos ensina que com Cristo podemos enfrentar qualquer desafio. Mas a chave para acessar essa força é confiar plenamente em Deus. Não é uma confiança superficial, mas uma confiança que vai até o fundo da alma, que não se abala nas tempestades da vida. E é essa confiança que nos dá coragem para dar o próximo passo, mesmo quando não vemos o caminho claro. É quando confiamos em Deus que Ele nos mostra a sua fidelidade, nos capacitando a fazer o que parecia impossível. Você já confiou em alguém que nunca te decepcionou? Agora imagine colocar sua confiança no Criador do Universo, aquele que conhece todos os seus dias antes mesmo de serem vividos. Ele nunca falha. Então, mesmo quando o medo tentar te paralisar, confie. Porque a confiança em Deus é o que transforma a fraqueza em força e as dificuldades em oportunidades para ver o poder dele em ação. Em muitos momentos da vida, a tentação de desistir parece irresistível. Quando a luta se torna intensa, quando o peso da dor parece insuportável, quando o mundo ao seu redor diz, já basta, pare. É aí que Filipenses 4:13 se torna um verdadeiro escudo. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida cristã não é feita apenas de momentos de vitória, mas também de momentos de luta, de desgaste, de cansaço. E é nesses momentos que a perseverança é mais necessária. Paulo não desistiu mesmo, estando preso, sem poder pregar a palavra como queria, e sendo perseguido por sua fé. Ele sabia que não era pela sua força, mas pela força de Cristo, que ele poderia continuar a lutar. Hoje, você pode estar no meio de um momento difícil, mas lembre-se, não desista. Você tem o poder de Cristo te fortalecendo e a capacidade de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece obscuro. A persistência na fé nos mostra que, no final, os que não desistem de Deus são os que se tornam testemunhas poderosas do seu amor e poder. Não importa quantas vezes você cai, levante-se novamente, porque Deus está com você em cada passo, te fortalecendo a cada desafio. A beleza de Filipenses 4:13 é que ela não nega nossas fraquezas, mas afirma que mesmo na nossa fraqueza, Cristo pode nos fortalecer. Quando olhamos para as nossas limitações humanas, vemos um ponto fraco, mas Deus vê uma oportunidade de mostrar seu poder. Paulo, mesmo com todas as suas limitações físicas, enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e dificuldades imensas. Mas ele nos ensina algo incrível. A fraqueza é o ponto de partida para o poder de Deus. Quando nos sentimos fracos, é aí que Deus se manifesta. Ele não espera que sejamos fortes por nossa própria conta. Ele nos chama a confiar nele, a reconhecer que sem ele nada podemos fazer. E é nessa dependência que ele transforma nossa fraqueza em força divina. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter todas as respostas. Basta estar disposto a entregar sua fraqueza nas mãos de Deus e ele a transformará em uma força inabalável. Então, da próxima vez que se sentir fraco, lembre-se, é na sua fraqueza que Deus faz você forte. E com Ele ao seu lado, você pode vencer o que antes parecia impossível. Quantas vezes na vida nos deparamos com desafios que parecem impossíveis? Desafios tão grandes que o medo começa a tomar conta. Seja uma doença incurável, um problema financeiro sem solução, ou uma situação emocional tão difícil que parece que não há saída. Mas Filipenses 4:13 nos lembra de algo fundamental. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo nos dá coragem para enfrentar o impossível. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades,
mas Ele promete estar conosco em meio às dificuldades. E é justamente naqueles momentos onde tudo parece desmoronar que encontramos uma fonte de força divina que nos capacita a dar o próximo passo. Não é sobre nossa força, mas sobre a força que vem de Deus. Quando olhamos para as situações com os olhos humanos, tudo parece impossível. Mas quando olhamos com os olhos da fé, entendemos que com Cristo nada é impossível. E essa coragem que vem de Cristo não é apenas uma coragem superficial, mas uma coragem profunda que nos move para agir, para lutar, para avançar, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Então, se você está enfrentando o impossível hoje, lembre-se de que você não está sozinho. Com Cristo, você tem a coragem para enfrentar qualquer montanha e alcançar a vitória. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram desafios impossíveis e, mesmo assim, foram vitoriosas através da força que Deus lhes deu. Davi e Golias são um exemplo perfeito. Davi era apenas um jovem pastor, sem armaduras, sem experiência de batalha, enfrentando o gigante Golias, um guerreiro temido por todo o exército de Israel. Mas Davi não olhou para sua fraqueza. Ele olhou para a força de Deus, e foi essa confiança em Deus que o capacitou a derrotar Golias com uma simples pedra. Outro exemplo poderoso é o de Daniel na cova dos leões. Daniel foi lançado em uma cova cheia de leões famintos, simplesmente por se manter fiel a Deus. Mas, em vez de ser devorado, Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso, sendo uma testemunha da proteção divina. Essas histórias mostram claramente que não importa o quão grande ou assustador o desafio seja, Deus sempre tem o poder de transformar o impossível em possível. Davi não derrotou Golias sozinho e Daniel não sobreviveu à cova dos leões com suas próprias forças. Foi a força de Deus que os capacitou a enfrentar esses desafios com coragem. E a mesma força que esteve com Davi e Daniel está disponível para você hoje. Com Cristo tudo é possível e o impossível se torna apenas mais uma oportunidade para Ele se glorificar em sua vida. Quando pensamos em superar desafios, muitas vezes focamos em nossas próprias lutas, mas a força de Cristo não serve apenas para nos fortalecer em tempos difíceis. Ela também é dada a nós para servir aos outros. Jesus é o exemplo perfeito disso. Ele era o Filho de Deus, o Rei do Universo, mas mesmo assim, ele veio para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, curou os enfermos e no fim de sua vida se entregou na cruz por nós. A força que Cristo nos dá não é para sermos egoístas, mas para sermos canais de sua graça. Quando estamos fracos, é aí que Cristo pode usar nossa vulnerabilidade para abençoar outros. Quando estamos sobrecarregados, Ele nos dá a capacidade de ajudar os que estão ao nosso redor, mesmo quando nossas próprias forças parecem acabadas. Paulo, apesar de suas dificuldades, nunca parou de servir. Mesmo preso, ele escreveu cartas, encorajou a igreja e continuou a testemunhar o poder de Cristo. A força de Cristo o capacitou a ir além de seus limites físicos e emocionais. E, assim como Paulo, todos nós somos chamados a servir, mesmo quando enfrentamos adversidades. É através da força de Cristo que encontramos coragem para ir além, para ajudar, apoiar e compartilhar o amor de Deus com o próximo. Então lembre-se, a força que Cristo nos dá não é apenas para nossa superação pessoal, mas para transformar o mundo ao nosso redor. Com Cristo, podemos servir aos outros, mesmo em nossos momentos de fraqueza, porque Ele nos capacita a fazer o impossível. Se você está enfrentando desafios, lembre-se de que a força divina está ao seu lado, pronta para te apoiar. Vamos juntos enfrentar as dificuldades com fé e determinação. Gostou do vídeo? Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar sua experiência nos comentários abaixo.
Como Filipenses 4:13 impactou sua vida. Estamos ansiosos para ouvir de você. Até a próxima.